técnico, em primeiro lugar, curiosidades, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pelo resultado. E passou algum tempo ali ao telefone, era um momento de felicitação com a família, um momento de alegria pelo grande resultado. Muito boa noite. Boa noite, prazer sempre falar com vocês. Hoje é um dia especial, né? E aí quando você fica distante de casa, daí a sua comunicação é somente pelo telefone, né? Aí fala com o filho, fala com a esposa. Essas coisas mexem com a gente, né? Porque a gente vivemos no mundo do futebol que é a constância pelo resultado direto, então esse momento você tem que também desfrutar um pouco os familiares, porque eles também pagam um preço muito alto de você vivenciar tudo isso. O jogo? A gente já sabia que seria um jogo duro. Acredito muito que nós entramos muito concentrados dentro do jogo. Hoje nós conseguimos atingir um nível de maturidade como equipe muito alto, muito forte, né? Nós jogamos o jogo da forma que o jogo apresentou. Nós sabíamos da bola parada nossa, que era uma bola parada forte. Tivemos possibilidade de matar o jogo depois que a gente teve a vantagem. Os detalhes do jogo que a gente não controla, né? Mas valeu muito o espírito de todos, de entender o momento, de entender o que importa para o clube, essa Copa do Brasil, do que importa para nós, começar um brasileiro da Série C com o apoio do nosso torcedor. E agora sábado começa um campeonato onde a gente deposita toda a nossa energia, porque é o grande objetivo do clube. Devagar, da forma que a gente está indo, com muito trabalho, a gente está conseguindo entregar as metas do clube, né? Não conseguimos o estadual, mas dentro das outras metas a gente está conseguindo atingir. Igor, o CSA hoje com alguns desfalques, né? Principalmente o Brian, que eu acredito que é o principal jogador no esquema que o CSA oferece, principalmente ofensivamente. Como é que foi remontar essa equipe? Também trazer outros jogadores como o Marcelinho como oportunidade de primeira. Me comenta essas alterações. O Brian dispensa comentário pela temporada que ele vem fazendo. Desde quando ele chegou no CSA eu acreditava muito na qualidade do atleta. Foi um acerto também da nossa direção, tanto o Luciano quanto o Jadson. Eles foram fundamentais, principalmente nessa composição que o Brian chegou para o clube. Hoje o clube está tendo essa possibilidade aí de receber oferta de outros clubes, porque o atleta também entendeu como funciona, principalmente jogar no CSA. Ele tem muito mérito, o clube também participa junto para que as coisas aconteçam naturalmente para todos. Então a gente já sabia da importância dele, vocês são muito inteligentes, vocês sabem como que o meu jogo funciona, e aí essas coisas ela fica um pouco clara, né? Principalmente que essas qualidades individuais vão aparecendo. Não é só o Brian, mas o Brian é um atleta que ele traz uma diferença, principalmente na parte ofensiva, porque é um jogador onde eu trago ele em certa região de campo, onde ele faz toda a diferença pela qualidade que ele tem. Nós temos agora a possibilidade, principalmente pelo que eles fizeram no campo hoje, de recuperar as energias agora, porque sábado já começa uma competição onde o nível de exigência vai ser altíssimo. E nós, tomara a Deus que a gente possa contar com a grande maioria que ficou fora. Acredito que o Roberto tem uma preocupação ainda, já começa a fazer a transição conosco no retorno para campo essa semana. Agora sim, o Roberto vai para a transição conosco, né? Já começa na parte física com o Léo, né, com o Flávio. Daqui a pouco ele já começa a ser introduzido na parte técnica comigo. E aí assim a gente vai ter uma ideia de que quando a gente vai contar com o Roberto, pela qualidade, pela experiência, por tudo que ele representa também em termos da sua importância para o grupo. O Brian ainda nos preocupa, ele foi no sacrifício no jogo contra o CSE lá. Não tem nada a ver com o que aconteceu em termos de proposta. Foi uma situação que agora não tinha condição de jogo, então não tem o motivo de trazer o atleta para colocar em campo sem ter condição de jogo, né? É um jogador que até então não aconteceu nada demais, só foi uma oferta. Nós temos que esperar o que vai acontecer para que a gente também possa contar com ele nesse restante de temporada. Danilinho foi problema muscular, então Danilinho nós temos que dar esse tempo. Tomara a Deus que eu acredito que o departamento médico está nos sinalizando positivamente. Talvez a gente possa ser que conte com ele no final de semana, ou talvez ele possa ser que tenha mais uma semana ainda para ele poder voltar apto para poder desenvolver o que ele sabe fazer bem. Igor, já pensando na Série C, né, o CSA estreia no próximo final de semana contra o Anápolis, que é uma equipe que acabou de subir, mas já fez uma grande campanha no Goiano, né, você conhece bem. Então queria saber como você está pensando aí nesse jogo, se a vitória de hoje já deu confiança aí para estrear com o pé direito na Série C. Nós precisávamos disso até pelo que a gente vinha passando, né, em termos de resultado, oscilando um pouquinho em termos de resultado, vai tirando a confiança, o torcedor fica preocupado com tudo que aconteceu no passado, aumenta
a desconfiança. Mas hoje eu acredito que nós fomos bem sólidos dentro do jogo, né? E agora nós começamos a ter a oportunidade de começar uma Série C contra um time copeiro. O Anápolis eu conheço bem, é um time muito copeiro, é um time aí que já tem alguns jogadores como repetição de elenco, então é um time um pouco entrosado. Né? Competição nacional, ela vai te cobrar um alto nível de competitividade, tanto com bola, tanto sem bola. A bola parada vai ser fundamental. Nós temos os nossos objetivos, como o Anápolis também tem. Jogando em casa, nós somos fortes com o apoio do nosso torcedor. Esperançoso de fazer uma grande competição. Nosso primeiro passo, é tentar classificar entre os 8, porque daí começa o campeonato de verdade na reta final. Mas nós vamos passo a passo, pensando em jogo a jogo, entendendo que nós podemos ser muito fortes em casa e também fazer jogo sólido fora para ter essa constância dentro dessa competição de ponto corrido. Além do Kevin, do Luiz Gustavo, do Felipe, foi soprado ali que você a qualquer momento pode anunciar mais 2 reforços. Você pediu mais alguém para reforçar mais ainda esse grupo? Nós precisamos fazer uma composição de algumas posições ainda que eu não posso falar para vocês, até que gera desconforto para dentro do elenco também, né? Mas Jadson mais o Luciano vem trabalhando muito forte e eles entenderam e nós estamos atrás do mercado, né? Nós ainda, pela janela, nós ainda estamos perdendo um pouco de força pelo nível de Série B, que atletas nós queremos trazer jogador desse nível, que realmente venha e entenda o nível de cobrança do CSA, que possa vestir a camisa e também nos ajudar. Acredito que as questões das apostas, nós estamos tudo aí já. Agora nós temos que pular um pouquinho, subir um pouquinho o sarrafo em termos de contratação para que a gente consiga trazer jogadores também experimentados na C. A ideia é talvez trazer jogadores também que já têm acesso para que a gente tenha esse nível de maturidade. E o nosso vestiário é muito positivo para que a gente consiga aí fazer um grupo muito forte para ir nessa batida aí de Série C, que ela vai exigir muito. Igor, o sistema defensivo hoje foi bastante exigido. Gabriel Félix ganhando mais oportunidade, a dupla de zaga que a tendência é que seja da Série C, Betão e Marcão, também o Enzo, grande jogo. O que você fala da sua linha defensiva? É a linha ideal já para o CSA iniciar a Série C? O que você traz de avaliação de feedback da partida de hoje? Eles têm crescido muito, jogo a jogo, e se a gente pegar a idade deles, a idade baixa. Então só ganha experiência jogando, ganhando lastro jogando, e mais do que isso, a confiança tem que vir do banco. E eles têm minha confiança, todos têm minha confiança. Nós temos uma mescla de idade com jogadores que já teve no nível de Série A, com esses jogadores jovens com muita fome para poder ter essa possibilidade daqui a pouco de ter uma possibilidade de Série A. Quem sabe não possa ser no CSA, com muita humildade. Está longe ainda o nosso caminho, está muito longe. Mas nós sonhamos muito grande, passo a passo, ano a ano, com construção, da forma que o clube está fazendo. Daqui a pouco as coisas podem ser sinalizadas de forma diferente. Nós passamos um período difícil, de recuperação de confiança, de muito questionamento, mas eu sempre tratei as coisas com muita naturalidade. Sempre tratei a cobrança também com naturalidade, porque eu tenho um grupo jovem. E eu sempre fiz a questão de abraçá-los como filhos, por quê? Porque nesse momento que as coisas não acontecem em termos de resultado, eles precisam ter um escudo para que as coisas não chegassem neles. E graças a Deus nós fomos felizes como equipe para dar essa retaguarda para eles poderem fazer uma apresentação como hoje. É lógico que uma apresentação como hoje, se colocar no nível de cobrança, nós fizemos uma obrigação, com todo respeito ao CSE, com todo o nosso respeito, e tratamos o jogo com muito respeito, mas a camisa do CSA nos cobrava que nós tínhamos que passar essa vaga na Copa do Brasil. Nós assumimos toda essa responsabilidade e nós estamos assim, com muita humildade, com os pés no chão, sabendo do percurso que a gente tem agora em Série C. Daqui a pouco tem Copa do Brasil novamente, que é a terceira fase. Daqui a pouco tem Copa do Nordeste novo, que nós precisamos fazer mais uma rodada para nos carimbar para a próxima fase. Então o CSA ele tá nessa caminhada aí com muita energia para conseguir os objetivos ambiciosos. Você concorda que o Camacho e o Enzo fizeram talvez a melhor partida deles no jogo de hoje? Eu acredito. O Camacho já esperava, O Camacho é um jogador que... O Camacho foi uma sinalização do mercado, e quando me chegou essa sinalização, eu até questionei. Está querendo jogar para ver o que nós podemos ter como orçamento ou pode ser uma realidade? E o Camacho nos sinalizou que poderia ser uma realidade por tudo que ele estava vendo que estava acontecendo aqui e assistindo nossos jogos. Então isso faz diferença, porque se a gente for hoje com a nossa situação financeira, brigar num cenário para trazer um jogador de nível como o Camacho, talvez a gente
possa ficar um pouco atrás pela condição financeira. Mas o que fez a diferença foi a camisa do CSA. Foi o Camacho entender o projeto, o Camacho está aqui e realmente por gostar daqui, por querer estar aqui. Ele é um jogador que dispensa comentário, potencializa a Nicola, potencializa os companheiros que estão em volta, segura toda a pressão. É um jogador que acelera, é um jogador que segura, é um jogador que marca, que bota o pé na bola na hora que tem necessidade de colocar. E o Enzo ele vem crescendo a cada jogo. O Enzo é muito jovem e muito promissor. O Enzo é um jogador que nós apostamos, nós acreditamos muito nesse potencial. É lógico que o tempo vai amadurecer, ele vai fazer ele chegar no nível que ele espera. Amanhã folga? Amanhã eu preciso descansar eles, né? Até porque nós viemos nessa batida sem folga, agora eu preciso descansá-los para a gente começar na reta com toda a energia possível no sábado na Série C. Legal. Igor, para finalizar da minha parte, o CSA passar da seletiva, agora deixa um recado para a torcida azulina que está acompanhando em peso a Rádio CBN. O que esperar desse CSA, desse grupo agora para a Série C? E aproveito para convocar também a torcida para o jogo do próximo sábado. O torcedor ele sempre fez a diferença a nosso favor. E quando a gente joga em casa, nós somos muito fortes pelo calor que eles têm, pela sinergia que nós temos no campo e arquibancada. Nós contamos mais uma vez com a presença deles, principalmente nesse jogo inicial, né? Que o adversário realmente sinta o que é jogar contra o CSA, né? No nosso campo. Nós sabemos que nós temos esse grande desafio, com o apoio do nosso torcedor nós podemos ser mais fortes. Nós sabemos que é uma competição muito difícil e agora, nesse momento agora, passar desses percalços que nós passamos, nós somos mais fortalecidos como equipe, mais fortalecidos como torcida e equipe, para a gente conseguir o objetivo principal que é essa Série C. Igor, quero te agradecer e parabéns, viu? Um aniversário diferente, né? Acomodando um jogo desse com atenção dessa. É verdade, a profissão ela talvez te exige isso, né? E hoje muito feliz por ter conseguido o objetivo do clube, que é essa vaga na Copa do Brasil. Obrigado, agradeço vocês sempre. Professor, para a gente fechar, não sei se acho que o senhor não viu, mas a CBF definiu quarta-feira o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Aqui não tem muito o que falar, né? É esperar o sorteio e venha que vier. Nessa fase nós temos que esperar o sorteio, né? Esperar o sorteio para ver quem que vai ser o nosso adversário. Para depois a gente poder comentar algo, poder organizar algo em termos de estratégia, para a gente poder também sonhar com mais um passo. Esse é o nosso objetivo. Nós já estamos nessa fase e nós precisamos sonhar mais um passo para a gente conseguir esse objetivo. E também o torcedor sonha com isso, o torcedor espera por isso. Nós vamos fazer de tudo para tentar conseguir.